Meu irmão, paz do Senhor, quem fala é Elisa Rios, eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje, irmão, eu vou estar aqui falando sobre 3 visões que o Senhor me deu, né? Essas são recentes, tá? Irmão, hoje de manhã, eu acordei, despertei-me com uma visão que o Senhor me deu sobre o Brasil. Hoje é que dia? Só um minutinho aqui, porque eu esqueci. Hoje é 27/5, tá? 27/5 de 2025. Hoje o Senhor me deu uma visão. Eu estava na minha cidade natal, né, no Brasil, e eu estava no meio, perto da casa da minha mãe, tem uma praça muito grande. E eu, como se eu tivesse uma casa naquela praça, ali perto da praça, porque aquela praça faz um quadradão bem grande e tem uma escola do lado da esquerda e do lado da esquerda tem uma igreja cristã e do lado dessa igreja eu tinha uma casa. E eu tava ali naquele portão, irmãos, e a rua tava tudo escuro, a praça escura, toda a cidade e todo o Brasil estava em escuridão, não tinha claridade, ou seja, todo o sistema elétrico do Brasil tinha sido desligado, desconectado. Tava uma escuridão total, era noite. Eu lembro que era noite, irmão. E aí eu via bombeiros passando, aqueles carros de bombeiro passando alvoroçadamente nas cidades. Eu ouvia aqueles carros de bombeiros para apagar chamas de fogo. E eu olhava para o lado da esquerda e eu via mísseis sobrevoando o Brasil e explodindo. Eles caíam no centro da cidade, aonde dava para cair. Aqueles mísseis caíam. E aí eu via aquilo. E eu tava sozinha dentro de casa, e eu corria pro quintal, e eu tentava fechar as portas com aqueles ferrolhos de ferro, e os ferrolhos não fechavam direito, e eu falava com a vizinha direito, assim, eu falava assim, vizinha, eles vão entrar pelo fundo. Ela disse assim, fecha tudo, porque eles vão entrar pelos fundos, porque eles já entraram uma vez, então vocês fecham as suas portas. E aí, irmão, eu tentava fechar aquelas portas do quintal lá de casa, eram umas grades de ferro grande, era 2 grades, passava uma grade, depois a outra, e eu tentava fechar e não conseguia, porque aqueles ferrolho era muito frágil e não conseguia fechar. E aí, o Senhor, eu pegava e vinha, e eu via só sobrevoando aqueles mísseis passando, aquelas bolas de fogo, né? Tipo, passando por cima do céu do Brasil, e parecia também, era aviões, né, soltando bomba, era tipo, aqueles aviões que carregam as bombas, passava, sobrevoava baixo, e ia lançando as bombas para tudo quanto é lado. E aí, eu via que quando passou um pouco aquelas bombas, eu via que na praça eu vinha caminhando 2 crianças. Ele vinha e depois vinha um adulto atrás dele, eu não sei se era a mãe, e aquelas crianças iam passando correndo, tentando se esconder, né, com medo daquilo tudo. Mas não tinha ninguém na rua, só tinha essas 2 crianças e um adulto que estava conduzindo essas 2 crianças, eram 2 meninos. E aí eu olhava pro céu, quando eu olhava pro céu, eu via as nuvens do céu. E as nuvens do céu, ela se formava um panda, sabe aquele urso panda? Ele formava aquele urso panda, e aquele urso panda só tem na China. Então, uma voz dizia para mim assim, a China com a Rússia, o Putin falava, o Putin que tá lançando essas bombas aqui no Brasil, tá? Então, eu me despertei com aquilo, irmão. Era a China invadindo o Brasil de novo e com uma ajuda do Putin, ajuda militar da Rússia, tá, irmão? Foi isso que o Senhor me mostrou hoje, por volta aí de 3 horas da manhã ou 3:30, mais ou menos, tá? Então, a palavra do Senhor diz assim, olha, se nós obedecemos ao Senhor, né, tem a bênção, né? A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, ele derrama as bênçãos, né?
A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir de outros deuses que não conhecem. Então hoje eu vou falar sobre esses deuses. Vou falar agora de Bolsonaro, das visões. Deus me deu 3 visões sobre Bolsonaro, tá? Eu coloquei sobre essa visão da China, porque foi recente, foi hoje, né? Então eu quis incluir essa visão que o Senhor me deu sobre a China. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, Lucas 21:11, fala assim: haverá grande terremoto, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Irmãos, não é brincadeira o que vai acontecer com a nação brasileira, mas a palavra do Senhor diz assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo. Isso aqui é para Bolsonaro, tá? Essa palavra aqui que eu tirei para Bolsonaro, que Deus me deu sobre Bolsonaro. Irmão, vou contar a visão que sem mais delonga, né? Vou contar a visão que o Senhor me deu sobre Bolsonaro. Irmãos, foi ver, o Senhor me mostrou o filho do Bolsonaro que está aqui na América. Eu vi ele ligando pro Bolsonaro, né? Bolsonaro já tinha saído do hospital, tá? E eu via o Bolsonaro magro, sem barriga, elegante, e o filho dele ligava para Bolsonaro. E depois dessa ligação que o filho dele fez para Bolsonaro, aconteceu algo terrível, irmão. Eu via Bolsonaro dentro da maçonaria. Essa segunda visão, eu via Bolsonaro depois dessa ligação que o filho fazia, tá? Que o filho que mora aqui fazia para Bolsonaro, eu via Bolsonaro na maçonaria. Sabe onde tá aquela parte da frente? E eu via mais ou menos, era 5 ou 6 pessoas maçons, era todo grau 33, e Bolsonaro tava no meio deles. Era como se tivesse 3 maçons de um lado e 3 do outro, e Bolsonaro tava no meio, ou era 5, 3 para um lado, e Bolsonaro era o do meio, o terceiro, tá? Bolsonaro estava no meio. Lembra, era 5, 3 para um lado e 2 para o outro, e Bolsonaro era o que estava no meio, tá? No meio, eu vi o Bolsonaro fazendo aliança com a maçonaria. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti te cumpre dominar. Bolsonaro, o seu filho vai ligar para você. Agora cabe a você dominar o seu desejo, viu? Você tem o direito, você tem um livre e arbítrio, você tem um desejo, você pode controlar o seu desejo, tá? Se você não dominar o seu desejo, você vai fazer aliança com a maçonaria. Foi isso que o Senhor me mostrou, e eu falava assim, depois que eu acordei, eu falei, Senhor, como assim Bolsonaro vai fazer uma aliança com a maçonaria? Como dias atrás, Senhor, o Senhor me mostrou os maçons, satanistas, tudo em ciclo lá no pentagrama, fazendo, invocando o diabo para matar Bolsonaro. Era em ciclo o tempo todo, não parava, o tempo todo fazendo rituais satânicos para matar esse homem. E o Senhor desceu do céu, foi ver Jesus descendo do céu, tá? Para livrar Bolsonaro desses ataques satânico lá dentro do hospital. O Senhor me levou dentro do hospital, como eu falei pra vocês, Deus me levou lá, eles estavam tudo preparado para matar Bolsonaro. Eu foi ver Jesus descendo como se fosse num tubo-orgã, sabe, como se abre um portal e Jesus descia como se fosse um tubo-orgã, e eu vi ele dentro, indo no hospital para salvar a vida de Bolsonaro. E eu disse assim, Senhor, como assim esse povo que fizeram de tudo para matar Bolsonaro, como é que Bolsonaro vai aceitar essa oferta da maçonaria? Então, foi isso a palavra que o Senhor me deu aqui, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Aqui Deus falou para Caim, né? E Abel, porque ele levou oferta estranha para Deus. Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou da oferta de
Abel. Então Caim se aborreceu e aí foi matar o irmão dele. Então a palavra do Senhor diz assim: Bolsonaro, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Você tem a obrigação de dominar o desejo do teu coração, Bolsonaro. Tu sabe que essas pessoas são os seus inimigos. Eles não são teus amigos. E aí a terceira visão, irmãos, depois que eu vi o Bolsonaro dentro da maçonaria, porque eu quero lembrar que quando você entrar dentro da maçonaria, Bolsonaro será um pacto, tá? Um pacto que você está fazendo. Eu estou trazendo essa palavra aqui porque vem do trono da graça do Senhor. Foi o Senhor que me mostrou você dentro da maçonaria. E dentro da maçonaria, se você entrar lá dentro, você vai firmar um pacto com Satanás, tá? Essa palavra bem escacarada, tá? Não tem outra não, irmão. Eu peço perdão, mas eu tenho que falar esclarecidamente como o Senhor tem me mostrado, tá? E por causa do seu filho, tá? Você vai receber um telefonema do seu filho. Cabe a você recusar, tá? E aí eu te via dentro dessa maçonaria e depois dessa maçonaria, eu te via na Paulista. A Paulista estava vazia, não tinha carros, eu só vi o seu carro. Era um carro escuro, ele não era bem preto, mas ele era como um grafite. O carro parava em frente a um prédio muito alto na Paulista e você descia sozinho, Bolsonaro, você descia sozinho. E quando você descia, eu via você subindo umas escadas. E quando você subia aquelas escadas, você ia num prédio bem alto, você ia quase no topo daquele prédio e você ia se encontrar com uma equipe maligna do anticristo. Então tá aqui o recado de Deus para a sua vida. Cabe a você dominar o desejo do seu coração, porque se você proceder bem, né, não é certo que você será aceito pelo Senhor, mas Deus não te deu livre-arbítrio. Deus não vai interferir no livre-arbítrio de nenhum ser humano aqui da terra. Ele ele deixa o nosso livre-arbítrio para tomar as atitudes, se queremos servir a Deus ou se queremos servir ao diabo. Então eu tô deixando essa mensagem para você, para que você entenda o que o Senhor falou, me mostrou, entendeu? Esses dias a primeira coisa que Deus me mostrou sobre você é que seu filho vai ligar para você. E eu não sei o conteúdo da mensagem, mas só sei de uma coisa, que você, depois dessa chamada, dessa ligação do seu filho, você vai na maçonaria, mas você pode recusar. Se você quiser, se você usar a sua inteligência, você vai recusar. Outra coisa que eu lembrei agora, uma outra visão que o Senhor me deu, eu te vi, Bolsonaro, nessa visão que eu vou te contar agora, eu te vi você de joelho. Se você aderir, se você entrar na maçonaria, depois que eu vi você entrando nesse prédio para conversar com a equipe do anticristo, eu te vi de joelho, de quatro, de joelho, totalmente rendido. E uma bandeira, não era a bandeira do Brasil, era uma bandeira só amarela. A bandeira era totalmente amarela e ela estava cobrindo o seu corpo. Então, Bolsonaro, tá nas tuas mãos, tanto a vida como a morte está na tua mão, como a maldição, como a bênção e a maldição. Aqui eu tô te entregando a palavra do Senhor, que o Senhor tem me mostrado o que vai acontecer. Mas você tem o livre-arbítrio e você decide o que você quer fazer para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi essa mensagem que o Senhor me deu para o Bolsonaro. Você será presidente sim do Brasil. Deus reservou essa cadeira para você, mas tem condições, tá? Que o Senhor tá colocando diante de você, tá? Você será presidente, mas terá condições para você decidir entre o bem e o mal, tá? E eu tô colocando isso diante de você porque foi o Senhor que falou para mim, me mostrou em visão o que haverá no futuro se caso você escolha o mau caminho, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um, tá? Fica com Deus, fica na paz.